bolsista de iniciação científica no projeto da professora Letícia Raposo, e eu vou falar sobre modelos de predição de resistência do HIV-1 ao inibidor da integrase raltegravir. Bem, diversos antirretrovirais têm sido desenvolvidos nos últimos anos a fim de aumentar a sobrevida e reduzir a morbidade de pacientes vivendo com HIV-1. Os regimes de terapia antirretroviral típicos incluem inibidores da protease e da transcriptase reversa. E embora a terapia antirretroviral seja promissora no tratamento de muitos pacientes, seu principal desafio é a resistência aos antirretrovirais. Isso acontece porque cepas virais de pacientes tratados sem sucesso frequentemente selecionam mutações associadas à resistência, dificultando a seleção de um novo regime de terapia antirretroviral e aumentando o risco de falha virológica. Os inibidores da integrase, que atuam na HIV-1 integrase, foram o foco desse estudo. Eles constituem a classe mais recente de antirretrovirais aprovados e têm sido usados principalmente para terapia de resgate de pacientes com a terapia antirretroviral em países de baixa e média renda. Até o momento, foram aprovados apenas o raltegravir, elvitegravir, dolutegravir e, recentemente, o bictegravir. No Brasil, o raltegravir e o dolutegravir são ofertados pelo SUS, mas aqui nós iremos focar apenas no raltegravir, que é suscetível à falha virológica por meio de mutações de resistência. Então, a figura representa o ciclo de replicação do HIV-1. A HIV-1 integrase atua aqui na fase de integração, catalisando o processo de inserção do DNA viral ao genoma da célula hospedeira. Os inibidores da integrase, portanto, buscam bloquear essa enzima. E como é detectada a resistência? Bom, ela pode ser detectada de duas formas, com testes fenotípicos ou genotípicos. Os ensaios fenotípicos medem diretamente a suscetibilidade in vitro da HIV-1 aos antirretrovirais e são mais adequados para quantificar os efeitos dos padrões mutacionais na resistência aos medicamentos. Só que eles demandam maior custo e tempo de resposta. Já os testes genotípicos detectam mutações de resistência nas sequências dos genes e demandam menores custos e tempos de resposta. Por esse motivo, eles são mais utilizados na prática clínica. Então, qual é a relevância desse estudo? Bom, diversos modelos utilizando técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina têm sido desenvolvidos a partir de dados genotípicos para predizer a resistência da HIV-1 aos inibidores da protease e transcriptase reversa. No entanto, poucos trabalhos têm explorado essas técnicas para predizer resistência aos inibidores da integrase. Nosso objetivo, portanto, foi desenvolver modelos preditivos de resistência do HIV-1 ao inibidor da integrase raltegravir por meio de dados genotípicos. Para nossa metodologia, os dados utilizados foram obtidos por uma base de dados da Universidade de Stanford e no início contávamos com 1.719 sequências e a maioria era do subtipo B, então só esse subtipo participou do estudo. Depois da exclusão de duplicatas presentes de mistura de aminoácidos ou caracteres estranhos, ficamos com 376 sequências e, por fim, selecionamos sequências com suscetibilidade para o raltegravir, restando 370. Estabelecemos o ponto de corte e valores menores ou iguais a ele foram codificados como suscetíveis e os valores maiores como resistentes. As 288 posições da integrase foram avaliadas de acordo com a variabilidade no banco de dados e, assim, eliminamos as que representavam o mesmo valor para todas as observações e também aquelas que a razão entre as frequências no primeiro e segundo valor mais frequentes era maior que 95%. Restaram, assim, 21 posições e dessas, as que possuíam mutação foram codificadas com valor 1 e as que possuíam aminoácido na forma consenso foram representadas por 0. Nós usamos duas abordagens, que foram a regressão logística, que é uma técnica típica da estatística tradicional, em que obtivemos o modelo final pelo método Stepwise, e a árvore de decisão a partir do algoritmo CART, que busca a tomada de decisão em problemas binários, visando os possíveis cenários. Todas as análises foram feitas em R e o nível de significância adotado foi de 5%. Para o desempenho dos modelos, nós observamos a curva ROC, a área sob a curva, a acurácia, sensibilidade, especificidade e determinamos os melhores pontos de corte. Depois dessas etapas, nós chegamos aos resultados. O modelo Stepwise da regressão logística selecionou 11 posições dentre as 21 variáveis explicativas.
foram elas 10, 66, 74, 92, 97, 101, 124, 140, 143, 148 e 155. Dessas, 5 posições foram estatisticamente significativas. As posições 66, 74, 92, 97 e 148. Na árvore de decisão, 5 variáveis foram utilizadas. Todas elas apareceram também na regressão logística. E aqui nessa figura nós podemos observar que as posições marcadas em vermelho, que apareceram na árvore de decisão, foram significativas para a regressão logística. Os efeitos dessas posições obtidas pelos modelos já foram observados na literatura em trabalhos voltados à resistência aos antirretrovirais. A mutação primária Y143R, por exemplo, sozinha reduz a suscetibilidade do raltegravir em mais de 100 vezes. Já a mutação N555H é responsável por uma redução de cerca de 16 vezes. E com relação às mutações secundárias, nós podemos citar as posições 66, 92 e 97. A T66K causa redução de aproximadamente 10 vezes. A E92Q reduz a suscetibilidade cerca de 5 vezes. E por fim, a T97A, aliada à mutação primária Y143R, reduz a suscetibilidade do raltegravir em mais de 100 vezes. E com relação às curvas ROC, nós podemos notar que ambos os modelos apresentaram curvas ROC bem próximas e compreenderam quase a totalidade do gráfico. Então, os dois apresentaram alta capacidade preditiva. A regressão logística teve como melhor ponto de corte valor igual a 0,469 e a árvore de decisão valor igual a 0,561. Já a tabela indica os valores de desempenho e seus intervalos de confiança de 95%. Ambos os modelos forneceram altos valores de sensibilidade, como mostra aqui, sensibilidade de 0,94 para a regressão logística e 0,96 para a árvore de decisão, especificidade de 0,90 para a regressão e 0,98 para a árvore de decisão, os intervalos de confiança. Então, assim, todos os valores também foram estatisticamente similares para a regressão logística e a árvore de decisão. Esses altos valores de sensibilidade e especificidade indicam que os modelos desenvolvidos possuem capacidade de identificar tanto os verdadeiros positivos, ou seja, aqueles que de fato são resistentes, quanto os verdadeiros negativos, aqueles que não são resistentes ao raltegravir. Consequentemente, devido a essas altas sensibilidades e especificidades também, os modelos fornecem poucos falsos negativos e falsos positivos, indicando que aqueles que são classificados como não resistentes ou resistentes possuem alta probabilidade de serem de fato. Então, concluindo, ao compararmos os dois modelos de predição de resistência do HIV-1 ao raltegravir desenvolvidos, notamos que os modelos apresentaram excelente desempenho. E no futuro, esperamos comparar o desempenho dos modelos propostos ao dos algoritmos genotípicos disponíveis publicamente. Essas foram nossas principais referências utilizadas, e é isso. Muito obrigada a todos!